Registro e agradeço a presença. Convido que venha à mesa o Francisco Essert, que é o presidente da Gerar, que vai participar da Tribuna Livre. Por favor, venha à mesa conosco. Também presentes conosco a Rosane Imbronizo, que é Relações Públicas da Gerar, e o Guilherme Bittar, jornalista da Bittar. Sejam também bem-vindos a esta casa. Então agora passamos ao horário reservado à Tribuna Livre. Então convidados ou vereadores e vereadoras que estão acompanhando, toda quarta-feira temos a Tribuna Livre nesta casa, e a Tribuna Livre tem no máximo 15 minutos para a explanação do convidado e 30 minutos no máximo para saudações e questionamentos dos vereadores, conforme o requerimento 076-00-024-2022, da autoria do vereador Osias Moraes. O horário da Tribuna Livre está destinado ao senhor Francisco Essert, que discorrerá sobre o tema 20 anos da Gerar em Curitiba, ações que transformam vidas. Convidamos o vereador Osias Moraes para que faça a saudação oficial da casa e conceda a palavra ao convidado. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, convidados que participam conosco nesta tribuna. Bom dia, senhor Francisco, é um prazer recebê-lo nesta casa legislativa, aonde se discute o melhor para essa cidade. Bom dia a quem nos acompanha nas redes sociais, bom dia aos nossos representantes também aqui da Gerar. Eu quero saudar Vossa Excelência, seu Francisco, pelo excelente trabalho prestado da Gerar por todos esses anos. São 20 anos de estrada que tem levado principalmente ao jovem e ao adolescente a oportunidade de começar no seu primeiro emprego. Nós sabemos que quando a gente passa da adolescência para a juventude, é muito difícil uma porta se abrir. E estando qualificado ou estando em uma instituição que se preocupa em oferecer uma qualificação a este jovem, para que ele tenha a oportunidade no mercado de trabalho que é competitivo, então a Gerar concede essa porta ou abre esta porta para que este adolescente, este jovem, tenha uma oportunidade de estar qualificado, estudar e ter uma profissão. Por isso, mais uma vez, parabéns a Gerar. Eu convido aos meus amigos vereadores e vereadoras que ainda não conhecem esta instituição, vereadora Flávia Francischini, é uma instituição, e eu sei que Vossa Excelência também trabalha com a adolescência, trabalha com a educação. É importante conhecer esta instituição que abre as portas para um futuro melhor para os nossos adolescentes. Pastor Marciano Alves, que também conhece a Gerar, sabe do trabalho. A Gerar está no estado do Paraná e em outros estados, abrindo as fronteiras para que a educação e a qualificação chegue àquele jovem que precisa começar a vida, que precisa levar, às vezes, até um pouquinho do sustento para a sua casa. Parabéns, que esta Tribuna Livre possa proporcionar a todos nós um conhecimento desta instituição e que possamos juntos trabalhar para que a Gerar venha a avançar e alcançar muito mais jovens. Seja bem-vindo, parabéns mais uma vez. Senhor presidente, só informe a casa. Pois não, vereador Dalto. Está acompanhando a sessão de hoje aqui conosco presencialmente o Aparecido Ramos Estevam, vereador do PDT de Araucária, vereador mais votado naquele município, senhor presidente. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado pela presença aqui. Leve um abraço ao povo de Araucária, desses vereadores e dessas vereadoras. Então, agora, concedemos a palavra ao senhor Francisco Essert, que falará sobre os 20 anos da Gerar em Curitiba, ações que transformam vidas. Falará nesta Tribuna Livre por 15 minutos. Bom dia,
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores, queridos colaboradores da Gerar que estão aqui conosco. É uma satisfação muito grande poder falar nessa tribuna para vocês. Como o vereador Uzias já falou, nós completaremos agora em março, abril do ano que vem, 20 anos de existência. Quero lembrar de um momento quando a gente fundou a Gerar há 20 anos atrás. Nós contamos, nem éramos ONG, nós éramos ING, nós éramos 2 indivíduos governamentais, a Heloísa Arns e eu. E nós tivemos a valorosa participação na fundação da Gerar de uma pessoa que nos deixou alguns anos atrás, naquele terremoto do Haiti, a saudosa doutora Zilda Arns. Então quero prestar uma homenagem a ela nesse momento, nessa oportunidade. Quem é a Gerar? Nós somos uma organização social sem fins lucrativos, com sede aqui em Curitiba, mas com atuação Paraná, Santa Catarina, Bahia. Só peço licença, convidado, vereadores e vereadoras e convidados, um pouquinho de atenção ao nosso convidado que está ocupando a tribuna. Obrigado, presidente. Então, nós temos uma atuação em vários outros estados do Brasil, mas uma atuação muito forte aqui no Paraná e Santa Catarina, onde nós temos 79 filiais, 79 polos onde nós atuamos. Muitos dos vereadores que estão aqui nos deram a honra de nos visitar lá na nossa matriz na Gerar. Muitos nos deram a honra de nos destinar emendas parlamentares que nós estamos aplicando em projetos sociais. O que move a Gerar? Nós temos projetos voltados para o meio ambiente, nós temos projetos voltados para a terceira idade, nós temos projetos voltados para outros públicos, mas a nossa prioridade é o jovem, a nossa prioridade é o adolescente. Por quê? Eu vou citar alguns números para vocês que fazem a gente refletir por que nós precisamos focar mais no adolescente e no jovem. Se a situação já não estava muito bem antes da pandemia, ela foi agravada pela pandemia. E muito. Alguns já falam que nós vamos ter uma geração de jovens perdidos. Nós não queremos acreditar nisso. Nós queremos fazer ações para reverter isso. Mas alguns números para vocês. A questão da violência no Brasil. Nós temos no Brasil, infelizmente, 42 mil adolescentes com menos de 18 anos em medidas socioeducativas. O Brasil tem 451 mil presos, dos quais 55% têm entre 18 e 29 anos de idade. Custam para o Brasil 10 bilhões de reais por ano. Vejamos, na educação, onde é que a gente se encontra? 43% dos jovens no Brasil pararam de estudar. E o pior, pensam em não voltar a estudar. E os que estão estudando, ou muitos não voltam para estudar, porque tem uma defasagem muito grande que chega até 4 anos. Quem tem defasagem, quem tem 17 anos, não vai sentar na escola com alguém com 12. Como é que é a relação do jovem com o trabalho? De acordo com o IBGE, o desemprego no Brasil é de 6 a 10%. O jovem de 18 a 24 anos, 23% deles estão desempregados. E quando a gente pergunta para esses jovens, esses que não querem voltar para a escola e não estão trabalhando, eles falam assim: eu quero gerar trabalho e renda. Não importa com o quê.
E a gente sabe o que isso significa. Por isso a Gerar tem o seu foco em projetos voltados para esses adolescentes e esses jovens. Que projetos a gente tem? A gente tem o projeto A Prova, onde nós oferecemos cursinhos pré-vestibulares para jovens vulneráveis que não podem pagar, para que também consigam concorrer em igualdade de condições para entrar na universidade. Nós temos um projeto chamado MEGA. O que é o MEGA? MEGA é fomentar o empreendedorismo junto a jovens. Gente, por mais que a economia do Brasil cresça, não vai ter emprego para todos esses jovens que eu acabei de falar o número para vocês. Então nós queremos incentivar vários deles. E já experimentamos isso. Isso funciona, que alguns deles se tornem empreendedores. Abram os seus negócios. Não precisa ser negócios grandes, pode ser negócios pequenos, mas geram o seu trabalho e sua renda de forma lícita. Quando eu falo assim, a gente experimentou isso, nós implementamos o primeiro programa de emancipar pessoas do antigo Bolsa Família. Nós não queremos acreditar que essas 13 milhões de famílias que dependem desse programa, ad eternum precisem viver desses 100 e poucos reais. E nós provamos que dá para transformar a vida dessas pessoas, tornando-as empreendedoras. É a Dona Maria que tem alguma aptidão, transforma essa aptidão numa oportunidade de gerar trabalho e renda. Ela sabe fazer artesanato, sabe fazer doces, sabe fazer salgadinhos. Então a gente já provou isso em 5 estados do Brasil: Pernambuco, Ceará, Acre, Bahia e aqui no Paraná. E o nosso principal projeto, gente, é o programa Aprendiz Legal. Citar alguns números para vocês. Vocês sabem que existe a lei da aprendizagem que diz que toda empresa precisa ter no mínimo 5% dos seus colaboradores aprendizes e no máximo pode ter 15%. Se nós tivéssemos 15% de adesão a esse programa a nível Brasil, nós teríamos 3 milhões de jovens e adolescentes na aprendizagem. Se as empresas atendessem só 5%, que é o mínimo exigido por lei, nós teríamos 950 mil aprendizes. Não chegamos a 500 mil. Nós estamos em 450 mil a nível Brasil. Aqui em Curitiba, como é que é a situação da aprendizagem? Se todas as empresas de Curitiba, só de Curitiba, nem falar da metropolitana, atendessem os 15% permitido, nós teríamos aqui 50 mil aprendizes. Se atendêssemos só os 5%, nós teríamos 16.500 aprendizes. Nós temos 9.600. Está acima da média do Brasil, está. Nós estamos com 58% das empresas atendendo a lei. E para nossa felicidade, gente, desses 9.600 aprendizes que Curitiba tem, 2.600 estão conosco semanalmente em sala de aula aqui em Curitiba. Qual é a importância disso para o jovem? A inclusão é um programa na minha opinião, é uma das leis mais bonitas que tem no Brasil, dar essa oportunidade para o jovem. Mas para muitos é o primeiro emprego, é a primeira assinatura deles na carteira de trabalho. Eles recebem salário, fundo de garantia, 13º, férias, seguro-desemprego, vale transporte, e já começa a somar para a aposentadoria deles. Reduz aquela evasão escolar. Condição é, para você ser aprendiz, que você esteja estudando, ou tenha concluído o ensino médio. Muitos jovens desses 2.600 que estão conosco hoje, gente, voltaram a estudar para poder serem aprendizes. Colabora com os índices de violência. E, assim, vocês não sabem qual é a satisfação que a gente tem andar lá nas salas de aula, na Gerar, onde eles recebem os seus cursos, e a gente tem uma gama de cursos muito grande, porque o curso que o jovem está fazendo tem que fazer sentido para ele, tem que fazer sentido para a empresa onde ele é empregado, e o que ele vê na prática na empresa, onde ele fica 4 dias por semana, isso é complementado na Gerar, no curso que ele está frequentando em 1 dia por semana.
A gente fez uma pesquisa junto aos empresários. Senhor presidente, nós com satisfação ouvimos os empresários que contratam os nossos aprendizes. E o que eles falam? Eles assim, eu quero 82% dos empresários que nós falamos, 82% nós falaram o seguinte, eu quero que vocês me apresentem os jovens que tenham habilidades socioemocionais. A outra parte técnica, de como trabalhar, de operar uma máquina, operar alguma coisa, a gente pode contribuir aqui. Mas, se o jovem vier com problemas socioemocionais, a gente não tem como resolver isso. Nos ajudem a resolver isso. Isso a gente tem conseguido. Esses mesmos empresários nos falaram o seguinte, 77% deles demitem o jovem por motivos socioemocionais e não por outras questões. Então, a nossa atribuição, gente, é realmente preparar esse jovem nas questões socioemocionais, mostrar para eles os valores e tudo mais, para que realmente a gente não tenha essa geração perdida e possa oferecer essa oportunidade para todos esses jovens. E para concluir a minha fala aqui, gente, a gente já apresentou para vários dos vereadores que estão aqui, inclusive o presidente que nos visitou também, uma grande preocupação que a gente tem com uma medida provisória que está sendo votada no Congresso, nos próximos dias, no Congresso Nacional. O Ministério do Trabalho constituiu um grupo de trabalho para reestudar a aprendizagem do Brasil. E nós concordamos. A lei da aprendizagem completou 22 anos. Toda lei precisa ser melhorada no decorrer do tempo. Então, esse grupo de trabalho do Ministério do Trabalho chegou a uma seguinte conclusão. 3 eixos. Primeiro eixo, precisamos incluir mais jovens no mercado do trabalho. Concordamos. Segundo eixo, precisamos priorizar jovens PCD, jovens vulneráveis e adolescentes de 14 a 18 anos. Concordamos. Terceiro eixo, nós precisamos fazer com que esses jovens, quando concluírem a aprendizagem, sejam efetivados nas empresas. Também concordamos. Tem no Congresso Nacional um grupo de trabalho que está desenvolvendo um novo Estatuto da Aprendizagem. Eles estão ouvindo todo mundo. Estão ouvindo as empresas, os aprendizes, as instituições formadoras, os conselhos da criança e adolescente, ou seja, então, como a gente constrói uma lei, ouvindo todos. Mas no dia 4 de maio, não é que se atravessa uma medida provisória que muda muitas coisas da aprendizagem na contramão de tudo que nós queremos. Então, nós temos feito apelo aos vereadores para falarem com a bancada federal do Paraná, falarem com seus partidos, para que não deixemos que essa medida provisória vire lei. Porque ela tem muitas coisas nocivas. As coisas nocivas são dizer o seguinte, em vez de priorizar o jovem vulnerável, ele conta em dobro. Como se um jovem vulnerável valesse a metade de um outro jovem. Imagina nós na Gerar chegarmos para as empresas assim, você tem uma cota de 10 aprendizes para cumprir. Se você contratar 5 vulneráveis, você completou a cota. Esses jovens que estão diariamente na fila, pedindo para incluir na aprendizagem, eu vou contratar o primeiro e vou dizer para o segundo, você vai ter chance daqui a 3 anos, porque o da frente vale por dobro. Então, outra coisa nociva nessa lei diz o seguinte, a empresa que efetivar o aprendiz não precisa cumprir a cota no ano seguinte. Gente, se essa medida provisória virar lei, nós vamos ter um impacto na vida de muitos jovens pelo Brasil afora. Então, sim, novamente eu faço apelo aqui a todos os vereadores, por favor, falem com os seus deputados federais para não permitir que essa medida provisória vire lei. Fundiram 2 assuntos na mesma medida provisória, aquele assunto lá da auxílio da creche para as mulheres, mais emprego para as mulheres, uma lei, uma questão maravilhosa. Concordo muito em aprovar aquilo. Mas por que fundir a aprendizagem nessa mesma lei? Então, é um jabuti que não faz parte desse contexto, né? Então, se nós pudéssemos tirar todos os artigos da aprendizagem, não permitir que virassem lei.
e aprovarmos o novo Estatuto da Aprendizagem, que deve ir para votação na plenária brevemente, sim, aí nós vamos dar oportunidade para mais milhares de jovens e de adolescentes pelo Brasil. Era isso, muito obrigado. Convido o senhor Francisco Essert, que é o presidente da Gerar, que venha novamente à mesa. Nesse instante, nós passaremos aos questionamentos ou saudações dos vereadores. Faremos um bloco, senhor Francisco, com 3 vereadores. Terão 1 minuto e 30 para fazer a pergunta. Na sequência, o senhor responde esse bloco, por gentileza. Então, peço ao vereador Alexandre Leprevaux que assuma a presidência por um instante para que eu possa recepcionar os vereadores e vereadoras que estão presentes aí também. Tá ok, então vamos dar início às perguntas. Primeiro bloco de perguntas, vereador Dalton Borba, Marcelo Fachinello e vereador Osias Moraes. Por favor, vereador Dalton, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Francisco, que está aqui conosco, um bom amigo que a vereança me deu. E eu quero fazer alusão aqui a essa famigerada medida provisória, Francisco, que tem, na verdade, ela demonstra exatamente a tendência que o governo federal vem imprimindo sobre a educação, porque a aprendizagem está inserida no contexto da educação. Aliás, não só a educação, como uma atividade inegavelmente de inclusão social, importantíssima para o desenvolvimento do nosso país, inafastável para o desenvolvimento do nosso país. E muito me entristece nós termos que chegar ao ponto de pedir, como se fosse uma esmola ao Congresso Nacional, que não aprove a medida provisória nos termos em que ela se encontra. Quando você nos disse aqui que ela vem inserida como um jabuti num outro contexto, isso não é por acaso. Isso não é simplesmente um erro da boa técnica legislativa. Isso é um projeto pensado. E isso é muito ruim para o país, porque o papel que instituições como a Gerar prestam para o nosso país, na verdade, o país deveria se curvar a vocês, porque vocês estão fazendo com maestria aquilo que o Estado não faz, porque não dá conta de fazer. E nesse contexto é muito triste que a gente tenha que pedir que a gente converse com a bancada federal. Eu, particularmente, já tenho feito isso, não só com deputados do meu partido. 30 segundos. A gente tem conversado. Mas eu gostaria de ouvir de você, Francisco, se, eventualmente, as instituições que a medida provisória sugere que deem conta desse recado, conseguiriam, hoje, suprir essa lacuna de projetos de aprendizagem no Brasil. Se o sistema que está sendo delegado comportaria o que vocês fazem no Grupo Gerar. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Marcelo Fachinello, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Bom dia a todos e todas. Cumprimento o senhor Francisco. Assim como o vereador Dalton citou, a vereança também me deu a oportunidade de conhecê-lo e conhecer o trabalho que ele realiza à frente da Gerar. Cumprimento aqui o Tiago, que está aqui, faz parte também da sua equipe, e o cumprimento os demais integrantes do Instituto que estão aqui. Nós conhecemos o projeto lá no início do mandato, fizemos através do vereador Osias uma emenda coletiva e participamos, e eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, como faço com todos que, para quem destino emenda, a parte física, o trabalho de vocês em loco lá na Gerar, e de fato é algo muito interessante, muito bonito. São duas questões. A primeira eu faria em relação à questão da medida provisória 1116. Gostaria de saber de que forma está sendo trabalhado isso para que se evite, que isso aconteça, e como a gente poderia, de fato, ajudar aqui. É claro, o senhor disse, a alteração da Lei 10.097 é importante, mas não com essa medida provisória 1116 que está tramitando lá no Congresso Nacional. Na esteira do que disse o vereador Dalton, faria esse questionamento. E a minha questão principal é em relação a esse
esse gap, né, esse espaço que o senhor citou na sua fala em relação a esses estudantes, a esses aprendizes que saíram no meio da pandemia do processo de aprendizado, não voltaram mais para a escola. Como é que vocês estão trabalhando isso e como o poder público deve trabalhar na sua avaliação o incentivo para que eles voltem a frequentar o banco escolar ou de uma instituição como essa de vocês de aprendizado, porque isso é muito importante, certamente isso terá um reflexo bastante grande nos próximos anos. Muito obrigado pela sua presença e agradeço também pelo trabalho. Obrigado, vereador Marcelo Fachinello. Com a palavra agora, nós iremos deixar o vereador Osias Moraes para a última pergunta e para fazer a despedida ao nosso convidado. Com a palavra agora, vereador Serginho do Posto. Obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar o vereador Osias Moraes pela iniciativa. Também cumprimentar o senhor Francisco por nos trazer esse tema relevante, muito importante na sociedade. Eu acredito que esse país precisa dar essa atenção ao jovem. Vocês têm um trabalho que demonstra ser muito positivo no dia a dia deste jovem e também reflete a sua família, porque o jovem que tem esse acompanhamento e esta colocação, ele consegue transmitir à família uma certa segurança e acaba sendo, até mesmo em muitos momentos, ele que leva a renda para a família nesses momentos que nós vivemos. Acredito que o modelo 5S que nós temos no Brasil, ele poderia ser melhor distribuído, que o dinheiro ficou concentrado e é muito dinheiro que o Sistema S no Brasil arrecada, dinheiro de transferências do governo, e não chegam a essas instituições como a de vocês. Então, nós sabemos que, eu estou falando do SENAC, SENAI, e SENAT e outros, é um modelo que é muito positivo. Eu diria que esse Sistema S, ele tem feito uma diferença no Brasil desde que foi criado, ele contribui muito, principalmente com a indústria, com o comércio. Porém, esse dinheiro que, vamos dizer assim, esses recursos que são repassados, eles poderiam ser melhores distribuídos para essas instituições que diretamente faz a diferença na vida tanto profissional desse jovem, que abre as portas para o primeiro emprego, abre a porta, como também acompanha de forma pedagógica esse aluno. Então, eu quero só parabenizar as ações da Gerar. Eu acredito que vocês têm um impacto muito positivo na cidade de Curitiba e nessas outras sedes que têm o seu trabalho já reconhecido. Obrigado pela oportunidade e desejo boa sorte nos seus pleitos. Obrigado, vereador Serginho. Passamos agora, então, a palavra ao senhor Francisco para que faça as 3 primeiras respostas. Agradeço, então, as perguntas aí do vereador Dalton, Marcelo e Serginho, né? Com relação, então, à medida provisória, quero voltar só a falar rapidamente dela, né? Porque ela veio acompanhada também de um decreto-lei 10.061, que dificulta a fiscalização ainda nas empresas. E é tão ruim que todos os auditores fiscais do Brasil que fiscalizavam a aprendizagem não estão fiscalizando. Fizeram um documento contra tudo isso e assim, nós nos recusamos a fiscalizar enquanto isso não for resolvido. Então, as duas questões realmente são muito prejudiciais. E, além disso, na minha opinião, foi um desrespeito a essa comissão especial do Congresso. Se tem uma comissão especial formada por 36 deputados federais estudando a nova aprendizagem do Brasil, né, por que a gente atravessa uma medida provisória e uma lei dessas, tá? Vereador Dalton, sim, nós teríamos condições de atender, né? Nós estamos preparados, não falo só da Gerar, as outras instituições formadoras do terceiro setor estão preparados para atender essa demanda. Já entrando um pouquinho na fala do vereador Serginho,
Sim, Sistema S atende gratuitamente a aprendizagem, gratuitamente entre aspas, né? Porque as empresas são obrigadas a fazer as suas contribuições, né? Mas muitas empresas preferem contratar instituições formadoras fora do Sistema S, porque a gente tem mais essa visão social, de inclusão, a gente oferece cursos que fazem mais sentido, né? Então, para nós seria muito bem-vindo que as contribuições que as empresas fazem para nós, instituições formadoras, para fazer a formação desse jovem, pudessem ser descontados dos repasses que eles são obrigados a fazer para as empresas, né? Vereador Marcelo, como aumentar o que os jovens voltem a estudar? Realmente nós estamos fazendo a nossa parte nesse sentido. Primeiro, através da aprendizagem, né? Sim, para você poder ser aprendiz, você tem que voltar para o banco de escola. Mas a gente, além disso, nós estamos desenvolvendo um programa chamado Sinerge, que é um programa para o novo ensino médio. Que o novo ensino médio faça mais sentido para o jovem, que a gente detecte um problema e em cima desse problema, esse problema que faça sentido para a vida dele, a gente desenvolve todas as matérias que vão em geografia, história, português, matemática, e está ficando realmente uma coisa assim, bem legal. Em paralelo, nós temos outro projeto chamado Sinerge, ITFAI. Hoje, o estudante do ensino médio, que a maioria dos aprendizes estão no ensino médio, eles têm ainda itinerários formativos. Se ele estuda de manhã, alguns dias à tarde ele tem que participar de outros cursos. Então a gente está desenvolvendo esse ITFAI. Imagine assim como se fosse um Netflix. O jovem entra, tem 78 cursos complementares que ele pode acessar para complementar isso, né? E uma terceira ação, nós temos com um projeto para aceleração escolar e para ensino para jovens e adultos que pararam de estudar ou ficarem em defasagem. Então, nós temos a opção para esses jovens que em 1 ano e meio ele conclui o ensino médio porque ele ficou em defasagem, e aqueles que realmente já têm um pouquinho mais de idade podem concluir o ensino médio em 1 ano e meio, né? Concordo, vereador Serginho, para muitas famílias, esse salário do aprendiz é a âncora do orçamento familiar, tá? E aqui eu quero parabenizar o governo do Estado pela iniciativa do Cartão Futuro. Realmente, esse é um projeto muito legal, está sendo alterado até por uma sugestão nossa na Assembleia. E sim, acho que aí o Paraná estaria na vanguarda. Assim, no Paraná, a empresa paga o salário do aprendiz, os encargos, e o governo do Estado paga a sua formação. Realmente é uma iniciativa maravilhosa, tá? E só quero concluir o seguinte: esses apenados que eu falei no Brasil, um jovem de 18, 19, 20 anos que está na cadeia, custa para o Estado R$14 mil por mês. Gente, se a gente não precisar destinar o recurso para isso e destinar esse recurso para a aprendizagem, para dar oportunidade para os jovens, nós, com esse mesmo R$14 mil, faríamos a diferença na vida de muitos e muitos jovens. Passamos então para o próximo bloco de perguntas. Primeira vereadora inscrita, a vereadora Amália Tortato. Na sequência, vereador Pastor Marciano Alves e vereadora professora Josete. Com a palavra, a vereadora Amália. Obrigada, senhor presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento os colegas vereadores, servidores da casa, o pessoal que nos acompanha. Cumprimento especialmente o vereador Osias Moraes por nos presentear com essa explanação hoje aqui do senhor Francisco. Uma pena que o pessoal que está na galeria esteja tão pouco interessado nesse assunto importantíssimo. Cumprimento o senhor Francisco e o Tiago, que eu falei, é um grande amigo nosso que nós fizemos aí, graças à vereança. Parabenizo pelo trabalho de vocês. Sou uma fã do trabalho que vocês desenvolvem, já estive lá na Gerar, por isso parabenizo. O senhor tocou em diversos pontos que também me preocupam, questão de evasão escolar, os motivos que levam as crianças a abandonarem as escolas, a questão de ter uma porta de saída
para o programa do Bolsa Família, por exemplo, que é um programa importantíssimo. A gente precisa ter um colchão de segurança para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mas a gente precisa dar condições para elas saírem dessa situação, para que elas não precisem mais do Bolsa Família. Então, esse também é um ponto importantíssimo. E realmente, vereador Dalton, o poder público não dá conta. E o poder público precisa apoiar e precisa contar com essas instituições que fazem o trabalho que vocês fazem. Eu sempre falo que o trabalho como vocês fazem, esse apoio, essa qualificação, pode ser pública, mas não precisa ser estatal. E vocês têm mostrado que isso é possível, conseguem fazer um trabalho muito precioso para a nossa cidade. Então, parabéns mais uma vez. 30 segundos. As minhas perguntas são: como que o aluno faz para acessar a Gerar? Vocês vão atrás dos alunos ou o aluno vem atrás da Gerar? Como que a gente faz para o aluno chegar até lá? E quais são as burocracias e as dificuldades que vocês enfrentam, especialmente a nível municipal, que a gente pudesse tentar ajudar, que a gente pudesse tentar tirar as pedras do caminho para que esse trabalho que vocês fazem seja ainda mais simples de ser realizado? E como que nós, vereadores, podemos contribuir ainda mais para que vocês possam prestar esse serviço? Deixa eu só registrar, presidente, que eu havia me esquecido, a vereadora Indiara Barbosa, que é da minha bancada do Partido Novo, que infelizmente hoje não está presente, destinou emendas para a instituição Gerar justamente por entender a importância dessa instituição. Então fica aqui o registro. Obrigada. Obrigado, vereadora Amália. Mais uma vez solicitamos a atenção ao plenário, por favor. Com a palavra agora, vereador Pastor Marciano Alves. Obrigado, senhor presidente. Quero primeiramente parabenizar o vereador Osias por trazer o senhor Francisco a esta casa e parabenizar a Gerar, senhor Francisco, por gerar oportunidade, por gerar vida. A minha participação é só para dizer que eu acredito em um Brasil melhor. A sua fala nesta manhã nos entusiasma acreditar que vale a pena lutar. Então, parabéns e conto conosco de coração mesmo. É importante o trabalho da Gerar porque leva a dignidade à pessoa humana, aqueles que estão lá na ponta, que precisam de um incentivo, de uma oportunidade, e vocês fazem isso com paixão. Então, meus parabéns. Obrigado, vereador. Na falta da próxima inscrita aqui no plenário, nós passaremos então a palavra à vereadora Carol D'Artora para que faça sua pergunta. Bom dia. Bom dia, vereadoras, vereadores, bom dia às pessoas que nos acompanham pelas redes, os convidados aqui. Quero parabenizar também a presença da Gerar, parabenizar a fala do senhor Francisco. Conheço a Gerar desde 2013 aqui em Curitiba, sou uma formadora, educadora, tenho acompanhado o desenvolvimento desses projetos a partir da Gerar e realmente é muito bom perceber esse retorno efetivo, né, para esses jovens que precisam dar continuidade à sua formação, que é algo extremamente importante, considerando a juventude trabalhadora. Também foi maravilhoso ver o desenvolvimento da Gerar desde que abraçou o programa Jovem Aprendiz. Isso é maravilhoso. E então eu gostaria de parabenizar também a equipe da Gerar aqui presente na figura do Tiago e frisar uma parte da fala do senhor Francisco que considero muito importante, que é perceber essa juventude que por alguma razão não conseguiu seguir os seus estudos de forma regular, seja as jovens mulheres ou sejam os jovens, né, que também, nesse contexto tão desigual que a gente tem, acabam ficando desempregados, muitas vezes não conseguem seguir o curso regular porque tem que sair da escola para trabalhar. Mulheres jovens que muitas vezes têm que também parar o curso regular ali da formação porque engravidaram, ou seja, existem vários motivos, né, 30 segundos. Para essa juventude. Então, a Gerar entrar com a formação nesse ponto, né, oferecer essa formação para essas pessoas que tiveram sua formação interrompida e que também possam ingressar no mercado de trabalho, considerando que a juventude são esses que são vistos como com pouca experiência ou pouca formação, considero um trabalho fundamental e importante. Portanto, parabenizo o trabalho da Gerar aqui. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Carol D'Artora. Passamos então a palavra ao senhor Francisco para que faça as suas respostas. Obrigado pelas perguntas. Vereadora Amália, concordamos. Precisamos de programas de saída da dependência do Estado.
e a gente está realmente muito empenhado nisso. Quando falam assim, gerar é do terceiro setor, eu até acho que sim, nós somos um setor 2.5. A nossa gestão é como se fosse uma gestão de uma empresa, mas todos os nossos recursos, todos os nossos programas são voltados para oferecer gratuitamente isso para todas as pessoas. Quem participa de algum programa da Gerar, ninguém paga um centavo. A gente busca recursos fora, ou são recursos públicos, ou são recursos das empresas, ou são recursos de editais. Tá? Como acessar a Gerar? E posso dizer para vocês que nós temos, no momento, bons problemas. Está faltando jovem para nossos programas. Então, se vocês puderem indicar, principalmente jovens adolescentes, de 14 a 18 anos, que entrem no site da Gerar e lá se cadastrem. O jovem precisa ter toda a sua documentação, RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante que está estudando. Convidem os jovens para se inscreverem no site da Gerar, que com brevidade nós vamos chamá-los para prepará-los primeiro para uma entrevista de emprego e, no segundo momento, encaminhá-los para as vagas que existem. Como contribuir para que a gente tenha mais aprendizes? Eu acho que, primeiro, conscientização dos empresários da importância da aprendizagem, que não é um ônus para a empresa, pelo contrário, eles estão formando a sua mão de obra. E aqui, senhor presidente, por que não a Câmara de Curitiba também contratar aprendizes? Por que não a Prefeitura de Curitiba também contratar aprendizes? Por que só as empresas? Porque o poder público não poderia contratar também aprendizes? Pastor Marciano, muito obrigado pelas suas palavras. Vereadora Carol, vale a pena a aprendizagem. Quando a gente tem ex-aprendizes que representam o Brasil na ONU, que estavam sentados há poucos anos atrás nos nossos bancos de escola, vale a pena. Quando você recebe visita de uma mãe que diz assim, o que vocês estão fazendo com a minha filha? Por quê? Eu só brigava com a minha filha. Ontem a minha filha chegou em casa, sentou do meu lado e falou assim, mãe, o que nós duas podemos fazer sem brigar? Vale a pena o que a gente está fazendo. Tá? Programas voltados para as mulheres, vereadora Carol. Sim, nós temos um projeto chamado Florescer, que é exclusivo para mulheres. E eu quero, já falei com alguns vereadores aqui, desde já antecipar o convite. Nós, Gerar, vai organizar um café com os vereadores, queremos convidá-los para irem na Gerar, para a gente poder mostrar com mais profundidade todos os projetos que nós fazemos. Obrigado. Passamos então agora para o próximo bloco de perguntas. Vereadora Professora Josete, a primeira inscrita. Na sequência, vereador Mauro Bobato e vereador Ezequias Barros. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o vereador Uzias pela iniciativa. Eu acredito que é muito importante nós trazermos temas como esses para reflexão nessa casa, ainda mais um momento, né, de tanta fome, tanta miséria. Além de ser um direito desses jovens, né, poderem ter uma oportunidade de se qualificar, de ingressar no mercado de trabalho e também, obviamente, concluir os seus estudos, é um direito que esses jovens têm. Mas também pensar no momento difícil que a gente vive. Então, é muito importante a iniciativa do vereador Uzias e cumprimentar o Francisco. A gente já se conhece, já conversamos, só faltou visitar lá, né, Francisco? Ainda não tive oportunidade, mas vamos ver se esse ano eu consigo. O tempo, sempre me cobra um tempo aqui. Mas eu vou ao encontro daquilo que disse o vereador Dalton. Infelizmente, hoje nós temos um projeto em nível nacional que é de desconstrução, né, da educação e que entende que na sociedade tem que ter sobrantes, né? Se tem pessoas que passam fome, se tem pessoas que não têm oportunidades, isso é natural. Na minha concepção, isso não é.
Então, iniciativas como o do Gerar, elas são muito importantes, né, para que a gente possa garantir o mínimo de oportunidades, né, para essa juventude. Eu acredito em meritocracia quando as pessoas partem do mesmo patamar, quando há igualdade de oportunidade para todos e todas. E, nesse sentido, eu queria só que você já tratou, né, dessa medida provisória, além de buscar os deputados federais, sensibilizá-los pelos problemas que essa medida tem, que outras ações você acha que nós poderíamos estar apoiando aqui, enquanto vereadores e vereadoras, de forma individual, mas a casa mesmo, né, enquanto instituição, o que você acha que seria pertinente no sentido de evitar, né, que essa MP seja aprovada dessa forma? Obrigada. Obrigado, vereadora professora Josete. Com a palavra agora, vereador Mauro Bobato. Obrigado, presidente Alexandre. De forma breve, na verdade eu não vou fazer nenhum questionamento, nem perguntas, mas parabenizar o vereador Osias Moraes pela excelente iniciativa, desejar as boas-vindas ao presidente Francisco, dizer que, e fazer um agradecimento também, Francisco, que em teu nome, a toda a tua equipe, porque sempre que a gente procura, orienta os aprendizes a fazer o cadastro no sistema e procurar suas vagas, essa inserção no mercado de trabalho, algo importantíssimo, a gente não consegue mensurar o impacto que dá na vida das pessoas. Então, eu estava acompanhando e conversando com os Osias, o histórico da Gerar, o volume de pessoas que vocês impactaram nesses anos de trabalho que tem, a estrutura, e só para não dizer que eu não fiz uma pergunta, vocês tinham um escritório aqui na Visconde, vocês estão lá no SIC, particularmente fiquei muito feliz, até porque eu acho que é um polo que tem mais necessidade do trabalho da Gerar, e Osias me falou que a estrutura lá está muito bem, já me prontifica para comparecer no café, a gente quer conhecer até mais a fundo, já tivemos a oportunidade, outros vereadores, Cristiano Santos, Bruno Pessutti, tinham um trabalho, uma parceria com vocês, está em boas mãos, o nosso guia Osias, com certeza a gente vai conseguir entender melhor essa concepção e tentar procurar caminhos para prestigiar e potencializar o que a Gerar faz. Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra, o vereador Ezequias Barros. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, Francisco. Eu me lembro da primeira oportunidade, Francisco, que eu tive, quando ainda aos 14 anos, eu fui aprender mecânica, numa oficina mecânica em Umuarama, e foi aquela oportunidade que me deu uma profissão. Então, até 2004 foi do que eu vivi, da oficina mecânica, e se não for aquela oportunidade que o senhor Edivino, dono da oficina Maringá em Umuarama, me deu, para aprender ali uma profissão, talvez eu tivesse vivido ainda mais dificuldades do que vivi. Então, uma oportunidade de aprendizado é algo muito importante. Acho que, na maioria dos anos, aí eu tenho participado com algum recurso também para Gerar. Tive a oportunidade de estar com o senhor lá, com a sua família, que é uma família, a família Gerar, estar a conhecer os projetos, até ensaiamos alguns projetos juntos, que acabou veio a pandemia e causou algumas dificuldades. Mas, no mais, é parabenizá-lo mesmo, porque dar uma oportunidade a um menino, a uma menina, de começar uma profissão é de uma importância muito grande, então eu tenho que parabenizá-lo e dizer que conte conosco aqui. Parabéns ao vereador Osias por trazer a Gerar a essa casa e a gente poder gastar esse tempo ouvindo da importância da Gerar, da importância do trabalho de vocês e parabenizá-los. Muito obrigado. Antes das respostas, senhor Francisco, requerimento assunto à casa. Por favor, vereadora Flávia. 7 é o suficiente. Solicita extensão, então, por mais 7 minutos do tempo. Vereadora Flávia solicita a extensão do tempo por 7 minutos pela importância do tema. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Aprovado. Então, agora passamos a palavra ao senhor Francisco para que faça suas respostas. Na sequência, o vereador Osias Moraes fará as considerações finais. Vereadora Josete, realmente concordo, nós precisamos dar uma chacoalhada na educação do Brasil. Do jeito que está, não está legal. E não está legal há muito tempo. Eu acho que nós temos uma inversão aqui, na minha opinião, né? Nós estamos
O aluno precisa estudar para ir para uma universidade, para se formar numa universidade. Na minha opinião, a universidade não deveria formar mão de obra. A universidade deve ter pessoas que contribuem para o melhoramento da sociedade, das questões do geral do Brasil. Quem que tem que formar a mão de obra são as escolas técnicas, são os colégios técnicos, é a aprendizagem, é o sistema S. Sim, né? Não adianta a gente ter, assim, eu tenho um curso universitário, eu tenho um diploma na parede, agora o que é que eu faço com isso? Né? Para a gente ter um depósito de mão de obra não utilizado, então realmente eu concordo. Precisamos rever a educação no Brasil. E volto assim, quando vocês forem visitar a Gerar, a gente quer falar um pouquinho de como nós imaginamos que deveria ser a educação no Brasil. Tá? A senhora também perguntou como poderiam apoiar mais a aprendizagem. Primeiro, diz assim, no Congresso Nacional está sendo elaborado o novo Estatuto da Aprendizagem, projeto de lei 6461. O presidente é o deputado Rigoni, do Espírito Santo, é um deputado com deficiência visual, cego, né? E o relator é o deputado Bertaioli. Então, contribuições, se vocês puderem analisar esse projeto de lei e lá apresentarem as contribuições de como fazer a inclusão de mais jovens, seria muito importante. E quem sabe lá seja o local correto para também dizer que o poder público, em todas as suas esferas, as empresas da economia mista também sejam obrigadas a contratar aprendizes. Essa seria uma contribuição muito importante. Vereador Mauro, realmente, a gente consegue esses resultados todos pela equipe maravilhosa que a Gerar tem. Nós temos hoje 318 funcionários. Aqui na matriz em Curitiba, espalhado por todos esses polos que a gente tem. E eles fazem acontecer. Então, aqui é um agradecimento todo especial à nossa equipe. Quando a gente perguntou agora para 200 mil ex-aprendizes nossos, quem que é a pessoa de referência deles, eles falaram, é o professor, é aquele instrutor que está em sala de aula conosco, que além de nos ensinar, é o meu conselheiro, é com quem eu posso falar os meus problemas. E todos esses 112 educadores que a Gerar tem, realmente são muito eficientes e a gente oferece para eles muita capacitação. Muitas vezes me diz assim, bom, Francisco, você como presidente do conselho diretor, você investe tanto na capacitação dos seus funcionários e depois muitos vão embora, digo, eu prefiro isso. Eu prefiro ter colaboradores capacitados que vão embora do que ter colaboradores não capacitados que fiquem. Outra forma de realmente nos ajudar, agora mais especificamente a Gerar, seria vocês nos honrarem com mais emendas parlamentares. Para os nossos outros programas, né, temos vários acontecendo, que também a gente vai apresentar para vocês, mas quando a gente no final chega à conclusão, fizemos diferença na vida de tantos jovens e de tantas outras pessoas com essas emendas parlamentares, e realmente os recursos que a gente recebe, com esses recursos a gente consegue fazer mais do que o poder executivo poderia fazer, porque a gente tem uma estrutura mais leve, né? Então, se na sequência a gente pudesse ser contemplado com mais emendas individuais ou coletivas, nós agradeceríamos muito, né? Vereador Ezequias, uma satisfação saber que o senhor é um ex-aprendiz, né? E quem foi aprendiz sabe a importância que é a aprendizagem, e o senhor ressaltou essa parte humana, né? A parte de valores, as partes que a gente precisa trabalhar muito, realmente elas são muito importantes, né? Porque realmente os jovens que recebem uma formação prática nas empresas, é a formação teórica, você ressaltando a importância de você ser uma pessoa do bem, e realmente isso
oferece uma oportunidade para esses jovens, e com satisfação podemos dizer que mais de 60% dos nossos jovens, 68% dos nossos jovens aprendizes são efetivados na própria empresa ou em outras empresas. Isso mostra realmente que o trabalho que a gente faz sentido para o jovem, faz sentido para as empresas onde esse jovem está. Obrigado. Temos mais agora o vereador Alexandre Moraes. Alexandre Leprevô, na sequência, o vereador Osias Moraes. Obrigado, senhor presidente. Rapidamente aqui, Osias, eu não vou nem fazer perguntas, só quero também parabenizá-lo pela iniciativa de trazê-los até aqui. Quero cumprimentar mais uma vez o senhor Francisco, o Tiago, a Rosane e o Guilherme, e dizer que eu estive lá também conhecendo a Gerar e realmente é um trabalho sensacional e espetacular. Então eu me somo ao senhor Francisco e ao Osias no pedido para que na próxima rodada de emendas nós possamos colaborar ainda mais. Muito obrigado, obrigado e parabéns. Agora sim, então, o vereador Osias Moraes. Obrigado, presidente Tico Kuzma, obrigado, vereadores. Meu agradecimento a todos que colaboraram aqui e que já conhecem esse trabalho da Gerar. Seu Francisco, eu conheci o senhor lá no meu primeiro mandato, com também, no finalzinho já do meu primeiro mandato, com o deputado federal Haroldo Martins, que contemplou a Gerar, que ainda era aqui na Guarapuava, com uma emenda federal que com certeza contribuiu muito para que a Gerar pudesse crescer e alongar aí. Agradecer Vossa Excelência, mais uma vez, ao Tiago, a todos os colaboradores, professores, que cumprem esse papel importantíssimo dentro da nossa sociedade, o qual disse o vereador Dalton Borba, que o poder público não consegue alcançar, e Vossa Excelência falou muito bem, e esperamos que o poder público possa ter um olhar para instituições como a Gerar, que empregam jovens, que levam essa qualificação, a educação, não só a mão de obra profissional, mas, como o senhor disse, essa educação emocional, valores. O nosso país, os nossos jovens, a nossa nação, precisam cultivar os valores para que possamos ter, no futuro, uma geração que realmente respeitem os idosos, respeitem os pais, respeitem o local de trabalho, respeitem as pessoas, independentemente das suas escolhas. E isso passa por instituição como a Gerar. Fico feliz de contribuir, com certeza. Mais uma vez, já convido os vereadores para esse café e também para as emendas coletivas ou individuais. Parabéns, senhor Francisco. Então, mais uma vez, agradecemos a participação do senhor Francisco. Antes, porém, se quiser fazer, então, o seu encaminhamento final, responder ao vereador Osias também, vereador Alexandre Leprevô, então, considerações finais do presidente da Gerar. Bom, só me irá agradecer, vereador Osias, por ter oferecido, ou nos convidado, aos demais vereadores que aprovaram aqui a nossa vinda, e por nos ouvir e pelas considerações e pelos elogios que fizeram a Gerar. Agradeço muito, principalmente os que nos visitaram, que já destinaram emendas, e a gente se sentiria honrado em recebê-los no café com os vereadores que a gente vai organizar nas próximas semanas. Mas agradeço muito e que Deus permita que a gente faça a diferença ainda na vida de muitas e muitas pessoas, principalmente na vida de muitos jovens. Então agradecemos o presidente da Gerar, Francisco Esserti, pela participação na Tribuna Livre, assim como todos os colaboradores da Gerar, e peço ao, então, o vereador Osias Moraes, convido o vereador Osias Moraes para que proceda a entrega do certificado da participação do senhor Francisco nesta Tribuna Livre. Convido vereadores e vereadoras também para registrar esse momento fotográfico.
Encerrada a tribuna livre, passamos à ordem do dia. A senhora primeira secretária, para a leitura do primeiro projeto em pauta.